Seja você um bom dia, seja bem-vindo. Estou junto aqui no estúdio do Railson, o nosso especialista em Vaticano. Aproveito, Railson, para mostrar para o pessoal que está em casa, para a gente explicar, né, como é que deve acontecer hoje, primeiro dia de conclave, todos esses horários, né, de programações, o que a gente tem. Lembrando para você que está acompanhando a gente em todas as plataformas da CNN Brasil, que esse horário que aparece aí nessa arte que a gente preparou é o horário de Brasília, tá? Então, daqui a pouquinho, às 5 horas da manhã, a gente já tem a primeira missa, Pro Elegendo Pontífice. É isso, né, Railson? O que significa? Para a gente ir pontuando. Isso, é uma missa na qual a oração ela é destinada em ação de graças, esse pedido, essa súplica a Deus para a eleição do novo pontífice, né? Na intenção, então, do pontífice. E muita atenção, Renan, na missa para o momento da homilia. O que é o momento da homilia, para aqueles que não estão familiarizados? É o momento no qual aquele que preside a celebração, ele explica sobre os textos que foram lidos e ele faz uma atualização daqueles textos para o momento presente. Então merece a nossa atenção essa homilia, porque provavelmente nós vamos ter ali alguns apontamentos que podem nortear o processo de votação, né? Então hoje nós temos uma primeira votação, então merece muita atenção as linhas e as entrelinhas daquilo que vai ser direcionado aí neste momento aí da homilia durante a missa dessa manhã. Muito interessante, o Railson então já trazendo para a gente. Então às 5 horas a gente tem a primeira missa, daqui a pouquinho, daqui a aproximadamente 1 hora a gente tem a missa que acontece e na sequência essa homilia tão importante, às 5h30, meia hora depois, né, como o Railson nos trouxe, que pode já dar para nós alguns indícios, né, alguns indícios do perfil, digamos assim, do próximo Papa. Mais ou menos, a gente precisa entender, né, cada detalhe. E aí vamos só lembrar, né, que tanto a missa quanto a homilia vão acontecer na Basílica de São Pedro, onde aconteceu o velório do Papa Francisco. Queria falar, Raíssa? E lembrando, Renan, que esse é o último momento público pré-conclave, porque as congregações gerais, nenhum jornalista teve acesso. Então, aquilo que se discutiu sobre o que foi falado foi diante aqueles cardeais que pararam e falaram com a imprensa. Certo. E olha, eles comentaram sobre isso, hoje tocaram em determinado assunto, falaram da eclesiologia de comunhão, falaram do processo de continuidade com o Vaticano II, com o Papa Francisco. Então, aquilo que nós sabemos sobre as congregações gerais é mediante aquilo que foi comentado pelos cardeais que pararam para falar com a imprensa. A partir de hoje, conclave, com chaves. Os cardeais não falam mais com a imprensa, então é o último momento que nós vamos ter um acesso a uma informação ali que vai ser direcionada para todos os cardeais e que nós vamos ter um cardeal direcionando ali alguns elementos, então merece muita atenção esse momento da homilia. Eu mesmo estou numa grande expectativa para tal. Todos nós, né, Railson? Não seria diferente. Então, um ponto importante para você que está chegando agora na CNN, iniciamos aqui a nossa cobertura a respeito do conclave. E o Railson mencionou com chave. Significa exatamente isso. Traduzindo aqui para nós, a palavra conclave nada mais é do que com chave, o momento no qual os cardeais se reúnem, ficam ali, de certa forma, reclusos até a escolha do novo Papa. Então, só atualizando, ao longo aí desta quarta-feira, quinta-feira, a gente deve ter nessa imagem aqui, pronto, do meu lado aqui, que você está acompanhando, da chaminé que foi instalada na Capela Sistina, a gente deve ter aí fumaças essas, branca, que poderá anunciar e irá anunciar, caso ela apareça, a escolha de um novo Papa, e a fumaça preta é aquele momento que ainda a gente não teve um consenso entre os cardeais, ou seja, teremos novas votações. Então a gente já explicou para vocês que tudo começa às 5 horas da manhã, com a missa sendo celebrada, 5h30, homilia, né, que aborda temas extremamente chave, importantes, está aí na tela para vocês. Às 6h45 da manhã, teremos uma pausa e aí sim eles almoçam, tem ali um momento de descanso, tudo isso foi divulgado pelo Vaticano, tá? Então, às 11h30 da manhã, lembrando mais uma vez que tudo isso que a gente está trazendo para vocês é o horário de Brasília. Muita gente vai se perguntar, mas 6h45 da manhã, pausa para almoço? Não, calma, a gente está numa distância de 5 horas no fuso horário da Itália. Então, às 6h45 da manhã, horário de Brasília, eles pausam para o almoço. 11h30, entrada, né, de todos os cardeais na Capela Sistina, aí sim
o início do conclave. De fato, 133 cardeais votantes vão fazer juramentos coletivos e individuais antes, né, da votação. Aí eu queria te perguntar, Railson, o que significa esse momento de juramentos coletivos, juramentos individuais, um momento importante? Até onde a gente sabe, até essa hora, quando eles entram e fazem esse juramento, as imagens serão transmitidas pelo Vaticano. As portas ainda não se fecharam. É isso, mas eu queria entender um pouquinho com relação a esses juramentos. O conclave passou por diversas reformas, até chegar mais ou menos nessa estrutura que nós temos hoje. Então, o Colégio Cardinalício foi criado ali em 1059, é o período do Papa Nicolau II, e ele vai passando por algumas adaptações até chegar mais ou menos nessa estrutura que nós temos hoje. Então, esse juramento, ele significa justamente esse testemunho dos cardeais para que aquelas informações, as votações, elas não sejam vazadas ali para a imprensa ou para outros setores dentro dos corredores ali eclesiais. Então, primeiro é um momento comunitário e depois eles renovam esse voto de maneira particular, porque essa é uma dimensão muito cara para a igreja. Se crê que se professa a fé em comunidade. Você faz a experiência de maneira pessoal, a adesão da fé se dá na dimensão pessoal, mas você professa a fé de maneira comunitária. Então, vale recordar, chamar a atenção também para o aspecto litúrgico que envolve o conclave. É normal que aqueles que fazem a cobertura tratem como a dimensão mais eleitoral, como uma eleição simplesmente, mas há uma dimensão de ritual aí. Então eles adentram na capela rezando, o juramento faz parte dessa dimensão de oração, como se fosse também esse renovar da profissão de fé, e depois um juramento pessoal que é mais ligado à sua dimensão do voto, à responsabilidade na dimensão do voto. Então não é que é um novo juramento, na verdade é como se ele deixasse um testamento de que ele está ali se comprometendo com aquele voto, que não é simplesmente um voto de maneira tresloucada, mas que ele coloca ali todo o seu coração, toda a sua sensibilidade, para que aquela decisão não seja meramente humana, mas sim em oração e em comunhão com os demais cardeais.